recuou para o menor tamanho desde 1951. O país tinha 86 milhões e 200 mil animais em 1º de janeiro. O número representa queda de 0,4% na comparação com o ano anterior. Segundo o Departamento de Agricultura, os preços da carne devem permanecer altos para os consumidores após atingirem recordes no ano passado. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Seja muito bem-vindo ao CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. A Inter de Limeira continua decepcionando na Série A2. O Leão foi ao Vale do Paraíba e apenas empatou com São José em 1-1. A Inter é a 13ª colocada com 6 pontos. Hoje à noite, às 8 horas, o 15 recebe o Monte Azul no Barão da Serra Negra. A partida marca a reestreia do técnico Fernando Marchiori no comando do Inhoquim. Ele chega para substituir Moisés Egert, demitido há 2 rodadas. E agora o destaque do Guarani, o vencedor do Derby 213, chegando com mais, Antônio Lupe. Bom dia para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes desta segunda-feira, de muita felicidade para o torcedor do Guarani, que venceu o Derby de número 213 com o herói improvável. Herbert saiu do banco de reservas e marcou o único gol do jogo. O Guarani chega à 3ª vitória seguida, dá um passo importante rumo à classificação para a próxima fase do estadual. Série A3, a rodada foi ruim para a região. União Barbarense recebeu o Rio Preto e empatou em 1-1. Leão da 13 é o 7º colocado com 5 pontos. E o Rio Branco foi atropelado pela Portuguesa Santista na Baixada Santista, 3-0. O Tigre é o 14º colocado com apenas 1 ponto. O Corinthians é o super campeão do Brasil, Gabriel Dudziak. O Corinthians venceu o Flamengo por 2-0 em Brasília e garantiu o título da Supercopa do Brasil. Os gols do Alvinegro foram marcados por Gabriel Paulista ainda no primeiro tempo e por Yuri Alberto já nos acréscimos da etapa complementar. O Palmeiras, por sua vez, voltou a ser derrotado no Paulistão. Em um jogo no qual usou reservas pela maior parte do duelo, o Alviverde foi batido pelo Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 fora de casa. Depois de se enfrentarem no sábado em confronto que terminou com vitória do São Paulo por 2-0, o Tricolor e o Santos se preparam para um novo embate, agora pelo Brasileirão na quarta. Carlos Alcaraz levantou o troféu do Australian Open neste domingo. O espanhol venceu o sérvio Novak Djokovic de virada, 3-1 na final, para primeira vez se consagrar campeão em Melbourne. 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, 3 horas e 2 minutos de partida. Aos 22 anos, 272 dias de vida, o atual número 1 do mundo se tornou o mais jovem tenista a ter no currículo o título de todos os grandes slams. E agora a Ponte Preta, que perdeu o derby e vive um virtual rebaixamento do Campeonato Paulista, Lupe. E mesmo jogando praticamente todo o derby com 1 a mais, com a expulsão do goleiro Kaique França, a Ponte Preta não conseguiu sair vitoriosa do clássico de número 213. Derrota que deixa a Macaca na última colocação do Campeonato Paulista e bem perto da Série A2, mais uma vez em 2027.
LeBron James vai jogar o All-Star Game da NBA pela 22ª vez. Depois de ter ficado fora da lista dos titulares, o jogador de 41 anos foi convocado domingo para ser reserva do time do Oeste. Assim, ele estendeu o próprio recorde de participações no jogo que reúne as estrelas da principal liga de basquete do mundo, jogo do dia 15 de fevereiro. Central do Chaibe com mais partidas do Campeonato Paulista. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O destaque da 6ª rodada, a derrota do Primavera em casa. Mais uma vez, o Primavera tomando uma virada em casa, vencia por 1-0, foi derrotado pela Portuguesa por 2-1. Com esse resultado, o Primavera caiu para a 10ª colocação, agora fora do G8. Destaco também a vitória do Noroeste, que deu um salto na tabela. O Noroeste fez 2-0 para cima do Velo Clube e complicou a situação do Velo. O Velo, neste momento, é o primeiro time na zona de rebaixamento, o 15º colocado com 4 pontos, e estaria rebaixado neste momento. Valeu, Fabião. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Uma segunda-feira ainda de festa, né, pro Guarani. A vitória no derby, uma vitória importante que coloca o Guarani na rota de classificação ou encaminha a classificação. O Guarani se superou e mesmo com a menos jogou bem e jogou para vencer e acabou conquistando aí o resultado positivo. Em compensação, né, do outro lado, a Ponte contando os minutos, né, infelizmente para o seu torcedor, para ser rebaixada. E a perspectiva é uma perspectiva nebulosa, né? A derrota em derby, ela faz parte, a Ponte já ganhou, já perdeu inúmeras vezes. Agora a perspectiva, né, daqui para frente da Ponte Preta, ela é assustadora. Daqui a pouco a gente fala muito de derby, a gente vai falar também de Taça das Favelas. Aliás, eu volto com o Antônio Lupe, onde o Lupe está falando onde vai ocorrer o lançamento, né? Está ocorrendo o lançamento da edição 2026 da Taça das Favelas. É isso, né, Lupe? É isso mesmo, Júlia. A gente fala aqui da Prefeitura de Campinas, no Salão Azul, onde acontece neste momento o lançamento da 6ª edição da Taça das Favelas. Um pouquinho diferente em relação às datas. Daqui a pouco a gente traz detalhes desse que é o maior torneio de comunidades aqui do nosso município, Júlio. Maravilha, até daqui a pouco então, Antônio Lupe volta com mais detalhes sobre a Taça das Favelas 2026. CBN Esportes no ar e, claro, conto com a sua participação. Mande aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp 991869070 991869070 é o WhatsApp da CBN. Você, torcedor bugrino, tá feliz da vida. Guarani pode se classificar às quartas do Paulistão na próxima rodada. Tá vivendo aí uma lua de mel, né? Torcida do Guarani com o time nesse Campeonato Paulista. Então mande a sua mensagem, sua vibração com o derby, suas expectativas, tudo daqui pra frente com o Guarani. Tem informação importante sobre SAF, daqui a pouco eu explico também. Você, torcedor da Ponte, a Ponte tá no virtual rebaixamento, né? O que é que faltou pra Ponte? O que é que você vislumbra aí nessa reta final? Tá esperançoso? Já jogou a toalha? Como é que vai ser aí pra você a sequência de ano da Ponte? Fica à vontade para participar. E é claro, a fiel torcida hoje em êxtase. Mais 3 títulos em 8 meses, hein? Tá ficando mal acostumado o torcedor do Corinthians, então mande aí 991869070 é o WhatsApp da CBN. CBN Esportes com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Sandra Dipp. Apresentação Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro. Você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Atenção, saiu o resultado do Enamed e a notícia é histórica. A Unifage e a Unimax estão entre as melhores em medicina. Mais que um número é a confirmação que estamos no topo. Na Unifage e na Unimax você não espera a formatura para estar pronto. Você já sai preparado para os desafios da medicina e para as melhores residências. Estude onde os melhores médicos se formam. Na Unifage e na Unimax. Não perca tempo, escolha quem é referência. Medicina Unifage e Unimax. Prática que transforma.
Mário Quintino com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo já informações da Avenida Brasil aqui em Campinas. A movimentação é intensa nos dois sentidos, nas proximidades da Barão de Itapura, mas um pouco maior para seguir em direção da região central. Atenção então pela Brasil e também já na chegada para Orozimbo Maia. Na Orozimbo Maia, movimentação maior, passagem pela Brasil e também acesso para Francisco Glicério, já na região central. Ali pela região, a Rua Álvaro Miller e também a Tiradentes, por enquanto, seguem sem dificuldades. Falando também da engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, tinha uma interdição na chegada para Jorge Tibiriçá por conta de uma ocorrência policial que aconteceu mais cedo. Agora já dá para seguir por ali, mas no sentido contrário, em direção da Francisco von Zuben, tem excesso de veículos, pelo menos até a chegada para o Jardim São Gabriel. Dá para seguir pela pista marginal ou então também pela Rua da Abolição, que por enquanto é um bom caminho, assim como a Augusto Figueiredo, já na região da Vila Formosa. Júlio. Obrigado, Mário. Ótima semana para você também. Agora 11h16. Cada fase da vida pede uma nova conquista. Com a Embracon, você chega lá. Consórcio de carro ou imóvel sem juros. Simule no site. CBN Esportes Campinas. Vem Guarani, lançamento feito para Grandeiro, toque na bola. Ziriguidu! Guarani! A zaga na ponta, ele saiu na cara do Diego Silva, deu uma tapinha na bola, jogando pro fundo do gol. Everton entrou no segundo tempo, incendiou o jogo pra cima da Macaca. O Guarani faz 1-0 pra cima da ponte. Everton Ziriguidu pra ele. Everton, pro Guarani, na equipe da Macaca. Com a narração de Carlos Cabela, né? O gol de Ebert, o personagem, o herói improvável do Derby 213, a lei do ex, né? Um jogador que estava no Moisés Zucarelli até pouco tempo atrás, e aí vai ao brinco de ouro, né? Depois de decidir pela saída na ponte, e estreia justamente no maior clássico do Brasil, fazendo gol na reta final. O herói improvável, meu caro Antônio Lupe. Herói improvável, né, Júlio? E até outro dia ele estava treinando e tentando estrear pela Ponte Preta na temporada 2026. Só para explicar um pouquinho a trajetória do Herbert, né, que foi aí o cara do clássico, o nome do jogo entre Guarani e Ponte Preta, o jogo de número 213. O Herbert, ele foi anunciado pela Ponte Preta em dezembro de 2025, depois de ter destaque no América de Natal. Como a Ponte não conseguiu regularizar o Herbert por conta do Transferban, que na época estava ativo, e depois de muitas promessas não cumpridas por parte da diretoria da Ponte, ele foi um dos atletas que acabou deixando o Moisés Lucarelli, só que ele não queria deixar Campinas. O que ele fez? Desceu a avenida e foi para o Guarani. E justamente no jogo de estreia do Herbert, que começa no banco de reservas, entra na partida e sai como o herói do jogo. Ele foi o cara do derby, o autor do gol, aí como a gente ouviu na narração do Carlos Cabela, gol que saiu nos acréscimos. E o jogo foi uma verdadeira montanha-russa de emoções para o torcedor do Guarani, porque antes do gol marcado pelo Herbert, no primeiro tempo, Kaique França foi expulso depois de uma falta, era o último homem em cima do Diego Tavares. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Matheus Klaus precisou ser acionado e o Guarani jogou praticamente todo o derby com um jogador a menos. Sofreu um pouquinho,
só que no segundo tempo, mais uma vez, acabou pressionando a Ponte Preta e saindo com a vitória. Tanto é que depois do jogo, o técnico Matheus Costa falou sobre a justiça no placar a favor do Guarani e a estrela de Ebert que brilhou no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vitória completamente merecida. Completamente merecida. No 11 contra 11 e no 11 contra 10. Mérito ao grupo, mérito ao elenco, mérito a todas as pessoas envolvidas na preparação diária e por reproduzir aquilo que está acreditando. Então, acho que a força de todos provou hoje a superioridade do Guarani na competição com relação ao seu rival. Com relação ao Ebert, acho que todos os atletas que chegam aqui no clube passam por um processo. Não foi um nome meu, mas foi um nome aprovado também por mim, de acordo com a característica dele, daquilo que a gente visualizou dele e aquilo que a gente pensava para o nosso coletivo. Então, tanto que foi aprovado e muito bem referendado, que em pouco tempo ele já ganhou uma oportunidade. Então é mérito dele pelo que ele demonstrou em pouquíssimo tempo de treino, e parabenizar a entrada não só dele como de todos, né? Se a gente pegar o lance que originou a nossa vitória, inicia com o Klaus, que foi um menino que entrou no decorrer da partida, o Luca ganha a primeira bola, o Cachoeira fica com a segunda bola e acha um passe de infiltração e o Ebert faz o gol. Então é o gol do processo coletivo de equipe. Mérito a todos que participaram disso e quem brigou e lutou com um a menos desde o início e quem coroou e encerrou essa partida de hoje com a vitória. Só uma curiosidade, acho que o Carlão de Freitas vai poder me ajudar em relação a essa questão envolvendo o Herbert ou Ebert no Guarani. O Matheus falou que não foi uma indicação dele. Eu não sei se foi numa entrevista com o Farney ou com o presidente Rômulo Amaro no final do ano passado, de várias que nós fizemos, e que um dos dois, agora até peço ajuda para o Carlão para saber se foi o presidente ou se foi o Farney. Foi o Farney. Isso. Foi o Farney, né, que falou assim, a Ponte está se movimentando bem, contratou um menino interessante do América de Natal. E ali naquele momento a gente já até pensou, então deve ser um bom jogador, porque o Farney conhece o mercado. E aí quis o destino que o Herbert fosse aí o principal nome do clássico de número 213, jogador que até outro dia estava na Ponte e agora é jogador do Guarani. Vitória importante porque com esse resultado o Guarani pulou para a 4ª colocação, 11 pontos. Acredito que rebaixamento já nem existe mais no estádio Brinco de Ouro da Princesa, até porque é um campeonato novo. A gente ainda não tem a questão daqueles números mágicos de permanência e também de classificação, mas o Guarani dá um passo importantíssimo, inclusive para quem sabe consolidar essa vaga dentro do G8, até porque na próxima rodada tem um confronto importante contra o Botafogo, novamente no Brinco. Botafogo que venceu o Palmeiras ontem no estádio Santa Cruz, então promete ser um jogo interessante, mas o torcedor do Guarani durante a semana vai ter muitos motivos para comemorar, porque praticamente deu o troco no rival. O Guarani, que ano passado ficou sem o acesso por conta de uma derrota num derby, dessa vez vence a Ponte Preta e praticamente decreta o rebaixamento da Macaca. Júlio, Carlão, Chay. Só para te ajudar, né? Não tem mais chance matemática de rebaixamento. O Guarani se classifica com uma rodada de antecedência se vencer o Botafogo e até o empate serve, né? E precisa de algumas combinações. São Bernardo não venceu no Novo Horizontino, Mirassol não venceu o Capivariano, São Paulo e Primavera empatarem, Noroeste e Santos empatarem. Enfim, durante a semana a gente vai construindo com vocês o que o Guarani precisa para se classificar. Existem cenários para vitória e empate. Fato é, Carlão, que são 3 vitórias consecutivas e uma aura que muda completamente desde aquela polêmica do fica ou não fica do Matheus Costa. Desde então o Guarani empatou com o Santos jogando bem e conseguiu 3 vitórias importantes. Verdade, Júlio. Vitórias que realmente deixam o Guarani numa situação bem tranquila no Campeonato Paulista. Eu acho que a classificação é questão de tempo. Como disse o Matheus, uma vitória merecida, né? O Guarani, mesmo com um a menos no segundo tempo, soube aproveitar da fragilidade física, da fragilidade técnica da Ponte e impôs um ritmo, né? Tanto que no segundo tempo, quem estava satisfeito com o resultado era a Ponte. E nós falávamos até durante a transmissão, em termos de derby,
ok, o empate para a Ponte era importante, mas em termos de resultado também selaria praticamente o rebaixamento ali no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani não desistiu da partida, brigou pela vitória, correu alguns riscos, é bem verdade, eu vi muita gente, e claro, no calor da emoção, isso faz parte também, é um jogo pesado, e quando você conquista a vitória, a emoção toma conta da razão, mas muita gente enaltecendo o Kaique França, porque ele trocou o gol pela expulsão, trocou o gol pela expulsão, mas correu um risco grande, né? Uma partida em que o Guarani tinha tudo para vencer a Ponte com muito mais tranquilidade. Eu acho que se ficasse no 11-11, o Guarani venceria por 2, por 3-0, tal a diferença técnica hoje das equipes, e a expulsão do Kaique comprometeu sim o jeito do Guarani jogar, tanto é que a Ponte conseguiu equilibrar as ações. Mas foi um Guarani soberano, um Guarani que fez por merecer, um trabalho que está sendo muito bem feito nesta temporada de 2026, contando essa vitória no derby, né? E eu acho que agora sim o Matheus, Júlio, ele tem essa tranquilidade para tocar o trabalho, porque se o Matheus não vence o derby, eu acho que correria algum risco, não pela competição que está fazendo, mas em virtude do fracasso do Matheus nos últimos duelos com a Ponte. Mas tudo deu certo pro Guarani venceu e agora caminha a passos largos rumo à classificação no Paulistão. Pois não, Fábio Scheib, queremos ouvi-lo. É um resultado que premia a organização, né, Julio? Que premia o time bem estruturado, né? A Ponte Preta conseguiu juntar alguns jogadores durante a semana também. A gente sabe que vem com problemas e o Guarani, muito pelo contrário, está organizando, fez dessa temporada que quer vencer, quer subir para a Série C também. E no Paulista está dando resultado agora, depois daquele dia 14 de janeiro, quando o Matheus Costa foi e voltou. E a Adriana Almeida foi muito feliz na pergunta, na entrevista coletiva também, mostrando o aproveitamento, o desempenho do Matheus Costa depois da ficada dele no Brinco de Ouro, né? Mais de 80% de aproveitamento, que daria até liderança do campeonato caso ele fosse conquistado durante o campeonato inteiro. Então premia justamente, a Ponte teve até alguma chance depois do 1 a mais em campo, né? A gente vê como faz diferença um jogador a mais, mas o Guarani na segunda etapa foi melhor também, teve outras oportunidades com o Parede também, não acabou marcando e no final foi premiado com esse gol de um jogador, né? Somente o clássico pode desempenhar isso para os jogadores, né? Um cara que saiu da Ponte Preta, não havia nem atuado e marcar o gol decisivo. É muita história de derby, muita história do futebol mesmo, né? Eu vi inclusive, viu, Fabião, Lupe e Carlão, no Twitter um perfil que chama Corneta Bugrina. Sim. E ele meio que fez uma autocrítica sobre como a torcida do Guarani às vezes é impaciente. E até no relato dos companheiros, né? O Diego Alves, por exemplo, estava acompanhando o jogo ali das tribunas, das vitalícias, onde a equipe de TV tem que ficar. E ele citou, né? A impaciência da torcida em razão das substituições, quando o Matheus Costa tira o Natan, depois com as substituições, a entrada do Cachoeira, do Ebert, a não entrada do Kevin. Então a torcida do Guarani teve ali, durante o clássico, momentos de impaciência com o próprio Matheus Costa. Ele mesmo assumiu, né? Ele disse que foi um risco. Eu não teria tirado também o Natan naquele momento. Ele explicou que quis deixar um time ainda ofensivo, né? Acho que naquele momento tinha que sair o Parede ou o Maranhão e depois você acaba corrigindo após expulsão no intervalo o time. Mas foi a decisão dele. No fim das contas, o gol é inteiro de jogadores que entraram, porque sai de um estirão aqui da defesa, né, do Klaus, passa pelo Luca, passa pelo Cachoeira, chega no Ebert, o gol do Guarani, só de jogadores que entraram na partida. Então a estrela do técnico brilhou. Mas eu achei muito interessante essa autocrítica, porque talvez essa impaciência da torcida do Guarani seja uma consequência das frustrações lá em 2023 pelo não acesso, a queda na Série B em 2024, as derrotas no derby não acesso em 2025. Então tudo isso vai carregando o torcedor que está muito ansioso para que o Guarani volte a ter sucesso. Então acho que o próprio Matheus entende isso. Eu acho que ele vai ter mais tranquilidade a partir dessa vitória. Muita também. Tranquilidade. O jogo pro Matheus era um jogo perigoso, né? O derby. E por que a impaciência da torcida? Porque, gente, o cenário ele era completamente favorável ao Guarani. A gente fala, o futebol não tem lógica, mas na maioria das vezes tem, né? De 75% a 80% a lógica prevalece. Então o derby estava se oferecendo pro Guarani, Brinco de Ouro, um time melhor, uma campanha melhor, a Ponte completamente esfacelada, né? Tanto é que ela estreou jogadores neste duelo, faltando 3 rodadas para terminar. Então é a organização, o melhor momento contra um time que, na verdade, eu até tenho falado aqui, tecnicamente a gente não discute mais a Ponte. Ou seja, o derby ele se apresentou, ele se desenhou
desenhou pro Guarani. E de repente, numa infelicidade do Kaique, o Guarani quase que viu a coisa desmoronar. Talvez se a Ponte estivesse num momento melhor, ela poderia até equilibrar as ações e tirar proveito de um jogador a mais, e não foi isso que aconteceu. Então a torcida, ela ficou pé da vida. Ela falou, pô, hoje a gente tem que acabar com a Ponte, a gente tem que ganhar da Ponte, o rebaixamento. Era todo um contexto, né, da rivalidade. Eu até disse durante a transmissão, em termos de campeonato paulista, o empate não seria ruim pro Guarani, em termos de estratégia, de classificação. Mas a vitória tinha que acontecer por causa da rivalidade, por causa desse cenário que o Júlio desenhou pra gente, que o Guarani e a torcida estavam muito sofrida. Então, por isso, as vaias, as críticas, né, nas alterações do Matheus. Então, vencendo a Ponte, já acaba com esse tabu, essa coisa do derby na vida do Guarani, e o Guarani toca a vida dele com muita tranquilidade, pensando grande no Paulistão. Acho que é plenamente possível, né, essa classificação e brigar por algo maior dentro do estadual. E eu acho que esse fantasma Ponte Preta, por um tempo, ele vai dar um tempo aí. Por um tempo não, nesse período ele vai dar aí uma sossegada na vida do Guarani, e bom pro Matheus, que toca o trabalho dele com muita competência. Pois não, Lupe. Três detalhes, né? Ainda em relação a isso, quando o Matheus coloca o Cachoeira, a gente até ouviu aí tímidos, né? Mas gritos de burro na arquibancada do Guarani. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção, foi a primeira vez, né? Eles não estavam com bandeiras e faixas, né? Mas a Fúria estava no tobogã e faz uma diferença. Pelo menos foi a primeira vez que eu vivi isso, né? Desde que estou aqui em Campinas, a torcida sempre ficava na cabeceira sul e o som do tobogã é muito alto. E o terceiro detalhe também fica por conta aí do número de torcedores, mais de 17 mil pagantes no Brinco de Ouro, no duelo contra a Macaca. E detalhe do gol, no lance da expulsão do Kaique França, foi uma cobrança de tiro de meta, né? Rápida, esperta, né? Inclusive um lance que era para ser escanteio. E o gol do Guarani também numa reposição de bola rápida, falha do sistema defensivo, a Ponte teve um jogador expulso, o Guarani marcou o gol da vitória. É isso, né? Então o Guarani consegue aí quebrar também uma sequência da Ponte que era muito positiva em clássicos, né? Eram 3 vitórias e um empate nos últimos 4 clássicos, e o Guarani abre 2 aí no retrospecto geral. Era uma preocupação, já que o Guarani poderia ver a hegemonia ser alcançada pela Ponte, né? Uma hegemonia de 110 anos, liderando o retrospecto geral. Em jogos oficiais, a Ponte é quem tem a liderança, é bom pontuar isso, mas de qualquer maneira, a gente sempre fala, derby 213, 212, 211. Esses 200 e tantos englobam os jogos oficiais e amistosos. Então essa liderança total ainda pertence ao Guarani. Na volta, vamos falar do lado Ponte Pretano, vamos falar do título do Corinthians e Taça das Favelas 2026 vem aí com novidades. Voltamos já. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal retomam hoje os trabalhos pressionados pela crise do caso Master. O presidente do STF, Edson Fachin, abre às 14h o ano judiciário. A cerimônia vai contar com a presença do presidente Lula e da cúpula da Câmara e do Senado. O ministro deve fazer um discurso em defesa da corte e reforçar o papel da instituição. Fachin pode aproveitar o pronunciamento para falar do esforço para criar regras de conduta dos ministros. A iniciativa prevê normas sobre conflitos de interesse, transparência e fiscalização e já conta com o apoio de mais de 50 organizações da sociedade civil. O piloto Pedro Arthur Turra será transferido para uma cela especial. No fim de semana, o suspeito de agredir um adolescente no Distrito Federal teve a prisão preventiva mantida em audiência de custódia. O juiz determinou que o piloto seja colocado numa cela isolada diante do risco à integridade física dada a repercussão do caso. Turra foi preso na sexta-feira na casa da mãe. O caso aconteceu no dia 23 de janeiro. Os jovens estavam em uma festa quando o piloto teria jogado um chiclete em um amigo do adolescente que reagiu. O garoto de 16 anos foi espancado e permanece internado em estado grave, no grau mais avançado de coma. E o criminoso sexual Jeffrey Epstein se descreveu como um predador sexual de primeira linha.
A declaração consta numa entrevista inédita gravada em vídeo que faz parte dos arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Encontrado morto na prisão em agosto de 2019, Epstein afirmou que estava no nível mais baixo de perversão. Não há nenhuma informação oficial sobre o entrevistador. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 35 minutos. Rapidamente falando também sobre o lado da Ponte Preta no clássico, né, Lupe? A Ponte agora tem praticamente uma questão de tempo para ser rebaixada à Série A2. Eu digo isso porque ela precisa primeiro de 2 vitórias, isso é inegociável, contra a Portuguesa e São Paulo. Se ela conseguir essas 2 vitórias, além disso, ela tem que tirar um saldo de 8 gols para conseguir ficar. Ou seja, um time que marcou 2 gols em 6 jogos, tem 5 derrotas em 6 jogos, tem um ponto de 18, precisa de um campeonato totalmente diferente se quiser escapar da Série A2, Lupe. E ainda tá montando o time, né, Júlio? Porque a gente viu no derby jogadores estreando, né? Foi o caso do Kevinson, foi o caso do lateral esquerdo, que também fez a dobra com ele, o Brian Borges. Então, assim, como a gente sempre gosta de falar no futebol, né? Tá trocando o pneu com o carro andando, só que eu acho que não vai dar tempo, porque como você explanou de forma brilhante, a situação da Ponte é desesperadora. A Macaca na lanterna da competição ainda não venceu. O técnico Marcelo Fernandes, depois do jogo, vivia uma situação aí de pressão para deixar o cargo, mas a informação é que ele segue como treinador da Ponte Preta e é uma situação muito difícil que a Macaca vive. Provavelmente em 2027 a Ponte vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista. Depois do jogo, o Marcelo Fernandes falava, né, das finais que a Ponte tinha pela frente, saiu derrotada na primeira, mas ele ainda não jogou a toalha. São 3 finais que tinham, né? Uma hoje, infelizmente, perdemos, né? E a gente tem que estar sempre querendo mais. Não tem como chegar aqui pra gente, já fui rebaixado, já não dá. Eu tô desde o começo aqui, já era pra ter, caso quisesse sair, já teria saído. Eu tô aqui, vou continuar fazendo meu trabalho, firme e forte. Ficamos com um jogador a mais, a equipe tentou, foi. No final, achei que de tanto que a gente correu, ficamos sem perna no final. E o Guarani é uma grande equipe, dentro dos seus domínios, conseguiu uma bola de tiro de meta, que não conseguimos tirar para frente a bola, caiu no pé do Cachoeira, ele foi feliz em pôr o Herbert na cara do gol e saiu o gol. Acho que méritos do Guarani, que soube se defender, entendeu? E na hora de teve a única oportunidade, conseguiu fazer. Nós jogamos contra o Guarani que vinha de 2 vitórias fora de casa, um adversário difícil dentro dos seus domínios, e quem joga do outro lado é do Guarani, não tem essa, o cara tava aqui, depois foi para lá, são grandes jogadores, também como temos grandes jogadores, tanto de um lado como do outro, poderia ter feito gol. O Herbert foi feliz e a vitória veio do Guarani e tá tudo certo. Nós não temos o centroavante de ofício, né? E no estudo que fizemos do Guarani, a gente preferiu jogar com um meio de campo forte, né? Até com 3 volantes, o Gustavo Teles saindo mais um pouquinho com o Tarek e o Cristiano um pouco mais adiantado. A partir do momento que foi expulso o Kaique e o treinador deles tirou o volante, eu não tinha mais por que ficar com 3 volantes dentro do campo. Eu coloquei o Elvis, né? Deixei as beiradas bem abertas, junto com o Cristiano, para tentar a equipe ir mais para frente. Tentamos, começamos a dominar o jogo, né? Até pelo jogador a mais, mas infelizmente o gol não saiu. Os jogadores todos estão de parabéns, estão tentando, estão dando a vida, e é um clássico, é um derby. Hoje quem saiu favorecido é a primeira vez que eu perco, né? Vinha de 2 vitórias sobre eles, e hoje eles foram felizes. A gente tem que também entender que no derby os detalhes eles são preponderantes, e hoje o Guarani soube aproveitar e conseguiu a vitória. Esse é o Marcelo Fernandes. Teve um detalhe, né? A Ponte jogou com um a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, após a expulsão do goleiro Kaique França. O Marcelo explicou aí as estratégias, né, que ele tentou durante a partida, que acabaram não dando certo. A Ponte saiu derrotada e continua aí amargando a lanterna do Campeonato Paulista e montando ainda um time depois de tantos problemas financeiros e administrativos que a Macaca enfrenta, Júlio.
Carlão de Freitas, a Ponte, acho que já pode aqui já alinhar um rebaixamento como quase certo, né? Seria o terceiro rebaixamento aí nessa era Berlim da Ponte. E nada diferente daquilo que nós imaginávamos, né? Desde a estreia contra o Corinthians, quando não se trabalha direito, quando você não tem dinheiro, não tem uma situação financeira estabilizada, o reflexo vem dentro de campo, e não foi a derrota para o Guarani que rebaixou a Ponte, né? Claro que ajudou demais, né? E isso tem que ser salientado. Mas é todo esse processo que vive a Ponte, né? Até eu conversava com alguns amigos, o problema pro Ponte Pretano não é a derrota pro Guarani, isso aí faz parte, o Guarani é superior, venceu com merecimento, assim como a Ponte já ganhou outras vezes, né? O que preocupa o torcedor é a falta de perspectiva, né? A única perspectiva que tem é a perspectiva negativa de um rebaixamento para a Série A2, o que atrapalha demais, o que tem atrapalhado demais a vida da Ponte Preta, principalmente nesta gestão do Marco Antônio Eberlin, muitos rebaixamentos, isso atrasa, né, o desenvolvimento, a evolução do clube em voltar a ser rentável, em voltar a ser minimamente saudável, né? E esses rebaixamentos atrapalham demais. Então a perspectiva é só essa, de uma perspectiva negativa, de queda. Você não sabe como que vai ser a montagem da equipe para uma Série B que é muito forte, né? E a permanecer com este panorama, fatalmente um novo rebaixamento vai acontecer. E a Ponte segue nesse estado de coisas. Você não vê o Marco dar uma entrevista e falar pro torcedor, né? Não ficar brigando com este ou aquele da imprensa, falar pro torcedor o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu falo Marco porque, com todo respeito ao Torrano, né? O Marco Eberlin é um homem forte da Ponte, então eu acho que tem que partir dele, né? Uma explicação, tem que partir dele passar um norte para o torcedor, que seja um norte terrível como que é o que está se apresentando, mas que ele apareça, né? Que ele seja aí um mensageiro de um futuro, que seja nebuloso. Sim, a Ponte já passou por tantas situações, está viva aí até hoje, mas que pelo menos deu respeito ao torcedor, né? Porque o torcedor está muito ferido, o torcedor está preocupado, está temeroso com relação ao que vai acontecer. A Ponte hoje é uma bagunça danada, né? O Lupe citou aí, estreando o jogador faltando 3 rodadas. Então isso não é um futebol profissional, não é um futebol saudável. Então por isso o fim desta primeira parte de 2026 é um fim muito triste, né, para o Ponte Pretano, com o rebaixamento, e a falta de perspectiva ela predomina hoje no ambiente do Moisés Lucarelli. Ô Fábio, você acha que poderia ter sido feito algo diferente em relação ao clássico, assim, né? Tem ali a decisão do Marcelo Fernandes em colocar o Elvis ainda no primeiro tempo, talvez seja algo que eu discorde do Marcelo Fernandes, depois outras substituições ali, acho que especificamente no derby o Marcelo não foi tão bem quanto em outros momentos, mesmo sabendo que ele está nesse processo de trocar o pneu com o carro andando, né, Fábio? A dor que fica para o torcedor da Ponte, Júlio, é que um pouquinho mais de esforço a Ponte conseguiria melhores resultados, não só no campeonato, também como no derby. No derby, querendo ou não, teve algumas oportunidades, né? Com o próprio Cristiano batendo aquela falta, quando o Kaique França foi expulso. Na segunda etapa, o Elvis também bateu uma falta que o zagueiro tirou quase na pequena área também. O próprio Luquinha entrou muito bem, o Miguel também, jogadores jovens. E também a gente tem que citar aquele caso do Tavares também, né? Que o Flávio Rodrigues acabou não dando a vantagem, né? Sairia na frente do gol, também poderia ter mudado. Mas o caso que fica é com um pouquinho mais de esforço durante o campeonato também, a Ponte Preta mais organizada conseguiria melhores resultados, não apenas um ponto, né? Passadas 6 rodadas aí, uma vitória também em casa, poderia ter conquistado contra o Velo Clube, contra o Noroeste, e poderia ter uma situação diferente. A questão é essa, a desorganização acabou tomando conta da Ponte Preta, e a gente sabe como funciona fora de campo, é reflexo do campo também. A Ponte, agora faltando 2 rodadas, precisa desse milagre aí para poder escapar do rebaixamento. Eu não vejo, desculpa, Fabião, eu não consigo enxergar como uma falta de esforço da Ponte. Eu acho que é uma falta de capacidade. A gente não sabe escalar o time da Ponte faltando 2 rodadas para acabar o Paulistão. Eu acho que é uma falta de capacidade em todos os aspectos, né? Principalmente financeira, o que está acontecendo com a parte administrativa. Então, quando você fala assim, pegou o Noroeste em casa, tá, quem não está sabendo da história acha, é um jogo para a Ponte amassar o Noroeste em condições normais.
Velo Clube, é um jogo em que se prevalecer a história e tal, a Ponte vai vencer o Velo. Mas, gente, hoje, e com todo respeito ao torcedor da Ponte, a Ponte ela não tem a menor... olha, se fosse uma empresa, a Ponte teria que fechar nesta temporada. Ela não tem a menor condição de estar num campeonato estadual. O cenário da Ponte é um cenário terrível. Então eu não vejo assim, é falta de esforço. Por que falta de esforço? Ela não tem time. Ela não tinha time para estrear no campeonato. Como que ela vai ter esforço para bater o Corinthians? Como que ela vai ter esforço para enfrentar o Velo Clube? A linha tênue é a seguinte: a torcida / instituição não merecem um novo rebaixamento. Só que o processo a Ponte 2026 merece, claro. É um time que em 6 jogos perdeu 5, sem dúvida, fez 2 gols, não tem condição, sendo que fez gol em um jogo não só, não tem condição, e é por perdeu isso jogadores com o campeonato em andamento. E não é fazer drama, é o retrato. A Ponte, gente, ela só jogou contra o Corinthians porque ela trouxe os meninos, senão ela não teria time para enfrentar o Corinthians. Você olha para todos os times do campeonato, quem merece cair? Você vai apontar a Ponte. Como que você vai enfrentar o Velo Clube precisando ganhar? Ela não tinha time para enfrentar o Velo Clube. Como que ela vai enfrentar o Capivariano fora de casa precisando ganhar? Ela não tinha time para enfrentar o Capivariano. Então, gente, é uma Ponte arrebentada, é uma Ponte que ela não tem a menor condição hoje de disputar um campeonato profissional. Se a Ponte estivesse na Série A2, ela estaria brigando ali na zona de baixo também. Então, acho que não é a falta de, que a Ponte faltou esforço. Não, o esforço tem, mas você vai exigir de quem? Dos meninos da base? Você vai exigir de um Cristiano que jogou o derby inteiro se arrastando? De um Rodrigo Souza que não conseguiu ganhar uma bola em virtude de lesão? De um Pacheco que faltou dar o bote do Herbert porque não está na melhor condição? Então essa é a Ponte Preta hoje, gente. Essa é a Ponte Preta que se apresenta para o torcedor. Então, o torcedor hoje, ele está triste? Claro, perdeu o derby, sempre é triste pro torcedor da Ponte, claro que é. Mas o mais triste, o que deixa o torcedor com o coração apertado, é a falta de perspectiva. Você entrar desde a primeira rodada sabendo que você vai ser rebaixado sem ganhar um jogo. Eu já falo aqui, ela não vai ganhar nenhum jogo. E você tem uma Série B que é super difícil. Então não vejo assim, faltou esforço. Não tem como faltar esforço, não tem time. A Ponte, ela não tem a menor condição hoje de tocar um futebol profissional da maneira que está. E aí o que o torcedor pede? Cadê o presidente para falar, não para ficar brigando, para ficar, é isso, é aquele, a gestão anterior? Não. A gente quer, ou o torcedor da Ponte quer, um Marco Eberlin falando o que vai acontecer, o que pode acontecer. Não esse Marco Eberlin reativo, brigando com o mundo inteiro. O torcedor, ele quer uma esperança, ele quer um fio de esperança para o futuro. Porque hoje, gente, se a Ponte Preta fosse uma empresa, ela teria que fechar, ela não tem a menor condição de ser um time profissional. 11h46, antes do intervalo, Antônio Lupe, alguma novidade, hein, Antônio Lupe? Podemos seguir aqui. Não, eu estava comunicando aqui com o Alex Cardim, né, que estava providenciando, querendo um fone, né, coloquei o meu à disposição, mas ele negou. Só em relação à Ponte Preta, tá, o Pacheco tá fora do próximo jogo e a gente não tem aí um substituto para falar, é esse que vai. E agora o Kevson saiu de campo praticamente sem dobrar a perna, de tão desgastado que estava. E vale lembrar também uma situação, né? A pré-temporada, a gente vê a Ponte fisicamente defasada, mas a gente também não pode esquecer que teve greve durante a pré-temporada da Ponte. Você pode colocar aí uns 10 dias sem atividade e claro que isso impacta principalmente no campeonato curto, né? E outra, o Júlio, Lupe, Fabião, algo sintomático. E o Guarani venceu, gente, com merecimento, pelo amor de Deus. Mas a Ponte, olha só o estado que a Ponte vive. A Ponte com 1 a mais, ela estava pedindo, pelo amor de Deus, para terminar o jogo com um empate em 0-0. A Ponte fazendo cera, se contentando com o empate. E ali dava para entender, porque era um time que não tinha forças, mesmo com um jogador a mais. Então, eu acho que todo esse combo que o Lupe citou, né, o que eu falei dos problemas, o Júlio também, eu acho que tudo isso reflete dentro de campo. E hoje a Ponte, ela não tem a menor condição de disputar um campeonato profissional. Série A1 tá passando vergonha. Se tivesse na Série A2 também, ia estar na parte de baixo, porque ela não tem o mínimo de saúde para tocar um futebol profissional hoje. Maravilha, 11h48. Na volta, o Corinthians, mais um título na galeria do Timão, agora 11h48. No ritmo acelerado do dia a dia, informação rápida e confiável faz toda a diferença. A Cidade On é o portal que conecta você ao que realmente importa na nossa região. Com notícias sobre saúde, transporte, clima, economia local, tudo em um só lugar. Quer ficar por dentro? É simples.
Abra o navegador do seu celular, digite acidade1.com/Campinas. Em segundos, você acompanha o que acontece no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. A Cidade On, conectado com você. Olá, eu sou o Carlão de Freitas e diariamente estou aqui na Rádio CBN, no CBN Esportes, das 11 ao meio-dia e também no Arena, das 4 às 5 da tarde, trazendo as melhores informações para você. Futebol, vôlei, basquete, vários esportes, muitas informações todo dia aqui nos 99.1. E também você pode acompanhar a nossa programação no YouTube aqui da Rádio CBN. Um abraço. A Codive, a casa do seu Chevrolet. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Hora do vôlei. Oferecimento Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata perdeu de virada para o Guarulhos pela 4ª rodada do retorno da Superliga Masculina na noite do último sábado, no ginásio de Ponte Grande, em Guarulhos. O time campineiro saiu na frente, mas foi derrotado por 3-7-1. Com a derrota, Campinas ocupa a 2ª colocação com 33 pontos. Porém, o Praia Clube entra em quadra nesta segunda-feira para enfrentar o Joinville e pode tirar o Vôlei Renata da vice-liderança. O destaque do time foi o Adriano, hein? 23 pontos. Próximo jogo será contra o Joinville, sabadão, às 9h30 no Taquaral. O verão chegou com ofertas imperdíveis só no Iga Atacado. Confira: arroz broto legal tipo 1, 5 quilos, R$19,98. Pão de forma Seven Boys tradicional 450 gramas, R$5,98. Leite condensado moça semidesnatado 395 gramas, R$5,69. Amaciante Baby Soft 5 litros, R$14,79. Corra, ofertas válidas até 2 de fevereiro. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. CBN Esportes Campinas. Lá vai Corinthians, Yuri Alberto, grande área, chapéu do goleiro, toque de cabeça pro gol do Corinthians. Yuri Alberto, gol do Timão, gol do campeão. O Corinthians faz o 2º gol do jogo nos últimos segundos. Termina o jogo em Brasília. Juiz foi pro VAR para confirmar o gol de Yuri Alberto. Gol legal, Rafael Prati. Gol do campeão e legal. Gol do campeão. A Fiel faz a festa em Brasília, em São Paulo, em todos os cantos do Brasil e do mundo. Corinthians começa o ano com o título da Supercopa do Brasil. Yuri Alberto marca o 2º gol. O primeiro foi do Gabriel Paulista. 2-0 pro Timão em Brasília. É isso, o Corinthians é o supercampeão do Brasil. Uma vitória na arquibancada e também dentro de campo. Ontem um show, algo realmente espetacular da fiel torcida no Mané Garrincha, nas arquibancadas. Encantou o mundo e dentro de campo um time muito soberano também contra o Flamengo, conseguindo a vitória por 2-0. Esse golaço narrado pelo Oscar Ulisses do Yuri Alberto, fechando Corinthians campeão da Supercopa do Brasil, Carlão de Freitas. Que coisa, a postura do Corinthians, né? Eu tenho 45, o Fabião tá mais ou menos na mesma linha, e no nosso tempo, nos anos 90, o time copeiro do Brasil era o Grêmio. Nossa, o Grêmio do Filipão era muito copeiro. Chato de ganhar, né? Chato, copeiro. Agora, time mais copeiro que o Corinthians dos últimos tempos, eu não consigo ver. Claro que o Palmeiras tem um elenco maravilhoso, sempre campeão, o Flamengo a mesma coisa. Agora, time copeiro, time chato, esse Corinthians aí. E ontem ele foi muito chato contra o Flamengo, soube se aproveitar de algumas fragilidades do Flamengo, de algumas falhas, né? A expulsão do Carrascal foi determinante também. E o Corinthians venceu merecidamente. E olha, mesmo com a bagunça fora de campo, dentro as coisas estão indo. O Corinthians vai fazendo aí, vai conquistando títulos, e isso é muito importante aí pro clube, principalmente aí pro Dorival, que vai tocando um bom trabalho. O Dorival, Fábio Scheiber, das últimas 23 decisões em mata-mata,
juntando Corinthians, São Paulo, Flamengo, Ceará e Atlético Paranaense. Dos últimos 23 mata-matas, duelos de mata-mata, ele passou em 22. Ele só não passou da LDU pelo São Paulo. O restante, o Dorival avançou, foi campeão em todos. Um aproveitamento muito bizarro do Dorival Júnior, realmente se mostrando um técnico muito copeiro, como citou o Carlão. Mostra muita força do Dorival, realmente. O Dorival conhece esse tipo de competição também. Foi assim com o São Paulo no 23, com o Flamengo também em 22, e agora no Corinthians conquistando os títulos importantes, né? Principalmente com o apoio da torcida. Foi muito emocionante ontem também pro torcedor corintiano estar em Brasília, né? Contra a torcida do Flamengo também. Mostrou que realmente a torcida do Corinthians não deixa o time na mão. E a estrela do Yuri Alberto também, né? Sempre marcando gol em decisões, contando também com a boa fase muito boa do moleque, né? O Breno Bidon, que tem jogado muita bola também. Já é até interessante. Alguns clubes da Europa têm interesse no jogador também. O Breno Bidon mostrando muito futebol neste momento. Tá sendo ali o motorzinho do Corinthians essencial. Corinthians ganhando mais uma vez. Parabéns pro Corinthians essa conquista, viu, Julião? É isso. Antônio Lupe, Taça das Favelas, vem aí, Lupe. Taça das Favelas 2026, lançamento aconteceu agora aqui no período da manhã no Salão Azul, na Prefeitura de Campinas, com representantes do município, também representantes da EPTV, que está ao lado aí da Taça das Favelas, transmitindo principalmente aí a decisão, que ainda não tem local definido para a edição 2026. Nos últimos anos aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Casa do Guarani, e eu conversei com o Jimmy Carlo, que é o coordenador da Taça das Favelas aqui de Campinas, que falou um pouco mais sobre o evento e o que o torcedor, aquele que gosta de esporte, e os participantes das comunidades vão poder viver um pouco mais na Taça das Favelas de 2026. Essa é mais uma Taça das Favelas, para mim é um orgulho fazer parte da organização e ver que muitos meninos e meninas vão ter a chance de mostrar o talento que eles têm, entendeu? E se Deus quiser chegar na final, aparecer na televisão, que é o mais importante para eles, né? É a única chance que eles têm de acontecer isso nos dias de hoje. O mais importante também é que você dá a oportunidade, né? O evento dá a oportunidade, às vezes, para aquele menino que tem um talento, mas não consegue colocar aí nos olhos dos responsáveis por clubes. Eu acho que isso também é um dos diferenciais da Taça das Favelas, né? Claro, além de tirar o menino da rua, entendeu? Tem muitos meninos que têm talento que não conseguem aparecer. Não conseguem aparecer, ninguém vê esses meninos. E com a Taça das Favelas, muitos deles são vistos, entendeu? Isso é muito importante. Além de tirar o menino da rua, dar a chance para ele, entendeu? Ele tentar mostrar alguma coisa que está escondido. Bom, esse ano é um ano diferente, né? Tem Copa do Mundo no meio do ano, diferente do que foi lá em 2022. Então a Taça das Favelas, ela também se adequou ao calendário esportivo para que tudo seja até de forma mais rápida, mas o grande sucesso que sempre teve, né? Isso, por isso estamos começando a Taça das Favelas esse ano aqui, um pouco antes. A final está mais ou menos programada para o dia 30 de maio e o início para o dia 18 de abril. Bom, tá aí então o Jimmy Carlo, que é o coordenador da Taça das Favelas, falando a respeito aí desse cronograma. Claro que a gente vai atualizando na programação esportiva da CBN e também da EPTV, mas o início previsto para o dia 18 de abril e a decisão aí no finalzinho do mês de maio. Lembrando que ano passado, né, Vila Bela ficou com o título no masculino e o São Marcos com o título no feminino. Uma grande expectativa para mais uma Taça das Favelas. Júlio Nascimento. Valeu, Lupe, show de bola. Deixa eu aproveitar aqui a reta final do programa para ler algumas mensagens no nosso WhatsApp. Bom dia, galera do CBN Esportes. Rodrigo Pupo do Jardim Von Zuben. A conta chegou para Ponte Alta, resultado de anos de gestão temerária. A equipe praticamente rebaixada para a Série A2 agora precisa se preocupar em não cair novamente para a C. O risco será grande no Campeonato Paulista, não há como escapar da queda. O Fábio, bom dia, meus estimados colegas da CBN, deu Corinthians. Queria pedir desculpa à nação corintiana, mas achei mesmo que o Flamengo ia amassar o Timão. Que bom que eu errei. Parecem dois elencos diferentes, um que disputa o Brasileirão, um que disputa o Paulista e outro que disputa as Copas. Vai Corinthians, é o Fábio de Nova Odessa. Bom dia a todos. Qual foi o motivo da confusão no final do derby? Bora fofocar. Anderson Andrade. O Marcelo Cordeiro, né? Ficou bravo. Alguma coisa, né? Alguém diz alguma coisa pro Marcelo Cordeiro que ele tava transtornado, cara. O Rodrigo Souza, que é grande, o homem é grande, velho. Ele grudou assim, ó, o Marcelo Cordeiro falou: calma, Marcelo.
Não me segura não, cara, que eu quero pegar o cara lá que falou alguma coisa, mas a gente não sabe o motivo não, mas teve que chamar o Rodrigo Souza lá pra segurar. Ficou bravo, né? Ficou bravo. Parece alguma coisa antiga, né? Alguma coisa antiga. Foi com o Marcelo, né? Foi com o Marcelo. Sim, eu tive a interpretação que sim. Acho que o Marcelo foi reclamar com o Flávio Rodrigues sobre o lance da vantagem lá. E aí teve aí alguma provocação. O Marcelo deve ter falado coisas, né, negativas pro Cordeiro. E aí o Cordeiro ficou pé da vida, mas faz parte também do cardápio, né, do derby. Abraço aqui pro Marcelo de São Paulo, obrigado pela mensagem, Marcelo. JP de Moraes, agora são 2 goleadores pro professor Matheus deixar no banco, continuar escalando o Maranhão. Que é isso, JP de Moraes? Para de ser corneteiro, aproveita a vitória, cara. O Lucas também, viu? O Palmeiras queimou a largada e o Abel tá ficando louco. Rodrigo Del Boni. A imprensa campineira caiu do cavalo mais uma vez. O Pércio manda aqui. Sempre parece isso, né? A gente falou semana inteira Guarani favorito. Sei lá. Da ponte. Valdir Lopes, bom dia. Uma semana abençoada para todos nós. Aqui é o Valdir. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o impedimento. Sobre o impedimento no lance, qual seria o segundo gol do Corinthians. Ô Valdir, cara, é impressionante. Muito se fala que o Bidon encenou a cotovelada, né? E ninguém fala das linhas mal traçadas que anularam o gol do Corinthians. Realmente a arbitragem não foi legal. Não interferiu. O Corinthians venceria de qualquer maneira, mas o andamento do jogo foi muito ruim com a arbitragem do jogo de ontem, pelo amor de Deus. Mas no Arena a gente fala disso, hein? Agora meio-dia, grande abraço a todos vocês, ótima semana, 4 horas tem Arena, amanhã tamo de volta. Um abraço. CBN Esportes Campinas.